Nós vamos dar início ao estudo da noite. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos outros, pelos que estão em aflição. Lembrando que nós temos os exemplares do livro, do Evangelho, disponibilizados ali na porta da entrada para todos que desejarem acompanhar a leitura. Eles sempre estão ali. Então vamos à leitura. Preces pelos outros, por alguém que esteja em aflição. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Mas seria ato de impiedade desencorajar-se porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir nossos esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer seu moral. Capítulo 5, números 5 e 27. Capítulo 27, números 6 e 10. Após a leitura, nós vamos fazer o nosso convite. Conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso presidente, Sérgio Bebiano. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Bom, eu cumprimentei os desencarnados, agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram. Meus queridos amigos encarnados, boa noite, pessoal! Assim que eu gosto, né? Com alegria. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que Ele concede a cada um de nós estarmos aqui hoje, nessa noite abençoada, nessa casa maravilhosa, nessa casa de paz, de amor, de caridade. Para mim, é sempre um prazer estar aqui e mais ainda, estar aqui com vocês, meus queridos, principalmente nesse estudo de hoje. Antes de adentrarmos aqui, efetivamente, ao que foi colocado na lição de hoje, eu queria fazer um pequeno comentário do estudo de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, pessoalmente, eu tenho um carinho muito, mas muito especial e muito grande com esse estudo. Eu adoro todos os estudos dessa casa, é claro. Nós temos estudo aí na segunda-feira, estudo das palestras públicas, estudo de perguntas e respostas, as obras básicas. Mas esse estudo do Evangelho, meus queridos, eu tenho um carinho especial e vou dizer para vocês por quê. Tudo na minha vida começou com esse estudo, né? Eu conheci a doutrina espírita no ano de 2000, então não tem muito tempo, né? Relativamente, 23 anos atrás que eu me tornei espírita, ainda estou tentando me tornar, a verdade. Através da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, a qual comecei a frequentar lá em Belo Horizonte. Eu conto essa história quando essa casa fez 2 anos, depois, para a gente não alongar muito e adentrar realmente ao tema, quem tiver curiosidade, depois assista essa palestra. Quando o centro fez 2 anos, eu conto a minha trajetória na doutrina espírita. Como é que eu comecei na doutrina espírita, que eu fui na Fraternidade de Irmão Glacos, morrendo de medo. Morri de medo de espiritismo, né? Morrendo de medo. E aí, lá, então, de lá para cá, orientado, onde eu fui, pela equipe espiritual, em especial o nosso querido irmão Eugênio, um espírito maravilhoso, trabalhador daquela casa, que eu deveria fazer o culto do Evangelho na casa do meu pai, na casa do papai e na casa da mamãe. E eu comecei então, fui lá em Belo Horizonte, fiz o curso do culto do Evangelho no lar, para saber como é que fazia, como é que é esse negócio de culto do Evangelho no lar, eu não sabia nada disso. Então eu fiz o curso,
Comecei a fazer o culto na casa do papai, que lá na casa do papai era um inferno aquela casa lá. Né? Hoje nós estamos no céu, essa é a verdade. E era eu, papai, mamãe, meu irmão e minhas irmãs. Toda quarta-feira, às 19 horas. Toda quarta-feira, às 19 horas. Com o passar do tempo, frequentando as demais casas espíritas, me entrosando com as pessoas. Aí foi chegando mais gente lá na minha casa, na casa do papai, né? Ah, tá fazendo culto, posso ir lá? Pode. Aí foi chegando mais gente. Aí a cozinha ficou pequena, era na cozinha da casa da mamãe. Aí passamos para a sala, depois ficou pequena, sala, copa, cozinha, ficou pequena, construímos um sobradinho lá em cima. Achei que isso que é para o resto da vida, ficou pequeno também. E de lá para cá culminou, então, eu construindo esta casa aqui hoje. Então, tudo começou na casa da mamãe, que hoje já está no plano espiritual. Esse ano ela retornou à parte espiritual, né? Está lá muito bem, graças a Deus. E começou na cozinha da casa da mãe, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o culto do Evangelho, que era quarta-feira, às 19 horas. E que fazemos até hoje nesta casa. Este é o livro que eu comprei naquela época, meus queridos. Está comigo há 23 anos. Esse livrinho que eu tenho um carinho especial com ele, né? E eu anoto tudo. Então eu estava vendo aqui, quando nós estudamos nesta casa aqui, no dia 25 de dezembro de 2013, nós estudamos esta mesma lição. E que eu estou fazendo aqui hoje novamente. Depois estudamos ela no dia 16 de janeiro de 2018, 5 anos depois, e agora dia 22 de novembro de 2023. Nós gastamos, meus queridos, para vocês terem noção, exatamente 5 anos para estudar este livro uma vez por semana. São 5 anos de estudo, olha só. E continua assim até hoje. Toda quarta-feira, às 19 horas, estudamos o Evangelho aqui. Já estamos no último capítulo 28. Quando terminarmos, voltaremos lá no prefácio e vamos começar no capítulo 1 de novo. Serão mais 5 anos. Mas já estudou ele 3 vezes, vai estudar de novo por quanto tempo? O resto da eternidade, o infinito e além, como se diz. Por quê? Porque a gente não aprende. A gente estuda, mas a gente não conseguiu ainda colocar em prática. Eu me esforço. Eu tenho certeza que vocês também. Mas eu acredito que, se não todos, pelo menos a grande maioria, ainda não conseguiu colocar tudo em prática o que está escrito aqui, porque não é fácil. E por isso estamos estudando, né? E o estudo de hoje, aqui, é muito interessante, meus queridos, porque nos leva realmente a grandes e profundas reflexões. Parece um estudo pequenininho, né? Um tema simples aqui, mas não é assim, não. Isso aqui nos leva a muitas reflexões, a grandes pensamentos, e nós temos que pensar muito sobre o que a espiritualidade quis nos ensinar com relação a essa parte aqui, a prece pelos que estão em aflição, né? Aqui. É fato que nós temos que entender uma coisa muito importante. Todos nós estamos aqui numa fase do nosso planeta de provas e expiações. Isso é fato. Estamos passando por um processo para um planeta de regeneração, mas ainda estamos num planeta de provas e expiações, meus queridos. E o que é isso? O que é provas? O que são expiações? São oportunidades, meus queridos, na verdade, aqui. Nós viemos aqui para reaprender. Viemos aqui para nos reeducar. Esse é um processo, tá certo? Aqui, através das lições da vida. Essa é a verdade. Então, todos nós aqui estamos passando, sim, por situações diversas. E estamos passando por quê? Como um aluno. Porque, então eu estou passando aqui por um monte que nós normalmente chamamos, nossa, eu estou passando aqui por tantas dificuldades na minha vida, tantos problemas, minha vida é um inferno. Nossa Senhora, eu vim nesse mundo para sofrer mesmo. Minha vida não é fácil, tanta dificuldade, tanto problema. Mas não é assim, meus queridos. Nós não temos dificuldades, nós não temos problemas. Ninguém aqui neste salão e ninguém aqui no planeta, ninguém aqui tem dificuldade. Ninguém aqui tem nenhuma dificuldade. Ninguém aqui tem nenhum problema. Sincero, você ficou doido? É claro que eu tenho problema. É claro que eu tenho um monte de dificuldade. Não tem. Sabe o que nós temos? Desafios. Nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Nós temos desafios. Nós temos desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Olha só, todos os dias quando acordamos são oportunidades.
Oportunidade vem do latim oportuno, quer dizer no momento certo. Nós estamos no momento certo da nossa vida. No momento de aproveitar essas oportunidades de aprender, reaprender, reeducar. Como um aluno, assim é a reencarnação. É como um aluno que não foi muito bem na escola. E aí ele não foi muito bem numa matéria. Na minha época, né, os mais velhos aqui, na época do Márcio, por exemplo, lá, né, a gente falava, tomava bomba, né? Aí tomou bomba, menino, tem que repetir de ano, não é assim? Assim é a reencarnação, você tomou bomba em algumas coisas. Então você vai ter que voltar e vai ter que aprender a lidar com aquela situação. E aí é onde entra essas questões das provações, das expiações, assim, né? Para que a gente possa, então, superar e aprender. Então, não existe uma punição de Deus. Deus não pune, Deus não castiga. Existia ainda, ainda existe ainda alguns estigmas nesse sentido. Ah, mas Deus está te castigando porque você errou. Não, Deus é Pai, misericordioso, bondoso, maravilhoso, e nos dá sempre uma nova oportunidade de aprendizado, que é a reencarnação. E a gente volta. E voltaremos quantas vezes for necessário para poder aprender a lidar com aquela situação que você não foi muito bem. E aí, mas o que eu tenho que aprender? A gente sabe o que a gente tem que aprender. Primeiro, nós temos aqui um livro maravilhoso. O norte. Uma bússola que nos dá o norte, nos dá o caminho reto a seguir. Este é o ensinamento de Jesus. Este livro é o livro da felicidade eterna. Se seguirmos o que está aqui, com certeza seremos vencedores lá na frente. E nós sabemos quais são os nossos defeitos, na verdade. Quem mais que conhece a gente? Nossa mãe? Não. Conhece tudo da gente. Nós mesmos e Deus, é claro. Não é? Então nós sabemos o que nós temos que mudar. Nós sabemos os nossos defeitos. E nós sabemos. Nós nos conhecemos. A gente sabe perfeitamente. Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então nós sabemos o que nós temos que mudar. Então o que nós temos que fazer? Primeira coisa. Pegue uma folha de papel e uma caneta. Ou melhor, pegue um monte de folha de papel. Porque você vai escrever muito. Vá em frente ao espelho. Olhe bem no fundo dos seus olhos e fala: o que eu tenho que mudar em mim? E começa a escrever todos os seus, entre aspas, defeitos. E aí você vai escrevendo tudo aquilo. Tudo que você vê que você precisa de mudar. E aí depois você coloca em ordem decrescente, na ordem do mais fácil de mudar ao mais difícil. Deixe lá, por último, né, o egoísmo. Deixe a vaidade por último, porque são mais difíceis. Começa lá. Nossa, eu tenho que parar de falar mal das pessoas, parar de fazer maledicências, né? Aí você começa a trabalhar isso em você. Eu tenho que ser mais caridoso, eu tenho que ser mais gentil, tenho que falar mais bom dia, boa tarde, boa noite, tenho que ser mais gentil com as pessoas. E você vai devagarinho, como nos ensina a irmã Cido Força, né? A reforma íntima, sem martírio. Fazer a nossa reforma íntima devagarinho, um passo de cada vez. Não vamos querer mudar tudo de uma vez, não, mas nós não conseguimos. É impossível. Eu diria praticamente impossível. Mudar da noite para a partir de amanhã, eu não vou ter mais nenhum defeito. Mentira. Né? Já falou uma mentira. Né? É impossível, porque é um processo. Então começa a mudar. Eu fiz uma retrospectiva na minha vida, eu já mudei muita coisa. Eu tenho muita coisa para mudar ainda, mas é muita. Mas eu já olhei para trás, eu já vi que eu mudei muita coisa graças à doutrina espírita, graças ao evangelho, principalmente. E aí você vai mudando. E quando você conseguir vencer um dos seus, né, ali entre aspas, defeitos, vai lá no espelho, dá um beijão em você mesmo, canta parabéns para você. Legal, cara, essa aqui você superou. Vamos pro próximo. Um de cada vez. É assim que funciona. E a prece? Aqui, né? Ajuda alguma coisa? A oração ajuda? A oração para quem está aflito, a oração quem está passando por aflições, ajuda pela pessoa? Ajuda nós mesmos? Claro que sim, claro que ajuda, e muito, não é? Aqui, ajuda a nos dar força,
a dar força para aquela pessoa superar esses desafios, a ter resignação, perseverança para superar esses momentos difíceis ali, a ter a proteção espiritual. Olha só que maravilha. Então a oração ajuda sim. Mas principalmente nós precisamos de também entender por quê, quais os motivos por que nós estamos passando por tantas situações difíceis na nossa vida, por tanto sofrimento aqui. Porque tudo na vida, meus queridos, tem um propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Tudo na vida tem um propósito. Tudo. Então nós precisamos de compreender por que eu estou passando por essa situação na minha vida. Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu estou passando por esse relacionamento? Por que eu estou passando por essa questão financeira? Por que eu estou passando por tantas tribulações? E aí nós vamos compreender, através do estudo, dos ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, que eu estou passando por aquela situação tem um motivo. E aí sim, a doutrina vem nos ensinar essa questão toda. E todos nós, todos, sem exceção, estamos passando por provas e expiações, porque elas são necessárias, meus queridos. E não raro, muito pelo contrário, pedimos para passar por isso. Olha só que coisa maravilhosa. Enquanto estamos no plano espiritual, depois de desencarnados, a nossa consciência, ela se expande mais, enquanto espírito desencarnado. E a gente vai ver o tanto de coisa errada que a gente fez enquanto estava encarnado. Porque a hora que você chega no plano espiritual, nossa Senhora, o que eu fiz, meu Deus do céu? Por que eu sabia que eu não podia fazer isso, mas eu fiz assim mesmo e tal. E aí a nossa consciência se expande. E aí você começa a ver que você errou em muitas coisas e você quer então fazer o quê? Reparar. E como é que você repara? Voltando numa nova reencarnação. Aí você pede. Não, eu quero voltar, quero preparar. E quem nos ensina? André Luiz nos ensina muito isso nas suas obras maravilhosas. Que no processo reencarnatório existe uma preparação para tudo isso, E a gente vai ver. E não raro, nós pedimos para passar por aquela situação. Às vezes a pessoa chega no plano espiritual, o espírito desencarnado, não, eu fiz muito mau uso da minha visão, eu quero vir cego. Eu quero vir cego, porque eu vim no cego, aí eu vou poder me redimir de todas as minhas situações, eu preciso de vir cego. Aí a espiritualidade benfeitora, sábia, fala assim, não, meu irmão, isso é uma expiação muito, muito difícil para você. Vamos fazer o seguinte, vamos, não, tem que ser cego, não, vamos fazer o seguinte, você vai vir, mas você vai vir caolho, vamos devagar, vamos mais pouco, para você se dar conta de superar, você vai vir caolho. Aí você, enquanto espírito, tá bom, então, relutantemente, ali, não muito satisfeito, que você queria vir cego, aí você vem caolho, aí chega aqui, nasce, reencarna, caolho, e olha lá, nossa, que inferno, caolho, olha como é que Deus é ruim, Não tem base, não tem desse, não. Tanta gente com a visão perfeita e eu vim caolho, olha pra você ver. Olha só. E perde a oportunidade. Aí resignação. Às vezes vem pobre. Não. Chega no plano espiritual, no processo reencarnatório. Eu quero vir pobre, eu quero nascer na favela, eu quero vir miserável, porque na última reencarnação eu era muito rico. E aí eu fiz muitas pessoas sofrerem porque eu era muito ganancioso. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Aí eu quero vir pobre para poder trabalhar a minha humildade, para eu ser mais humilde. Então eu peço, eu suplico para que eu possa vir pobre aqui para me trabalhar isso em mim. Aí sempre vem pobre. Aí nasce pobre numa favela, sem ter o mínimo de sobrevivência. Aí vai, inferno de vida, viu? Nossa, olha, tanta gente rica nesse mundo. Deus é muito ruim. Eu vim na que pobreza. Nós temos que entender aqui os motivos de estarmos passando por esses processos. E a gente vai ver isso no próprio Evangelho. Lá no capítulo 5, se vocês verem lá, capítulo 5, item 4 e 6, vamos ver lá, causas anteriores e causas atuais das aflições. Porque se você está passando por uma situação difícil na sua existência atual, então procura saber assim, algum motivo tem, sempre tem um motivo. Então procure pesquisar. Essa situação que eu estou vivenciando hoje tem a ver com a minha atual existência?
é reflexo da minha atual existência? Sim ou não? Não é? Tipo, nossa, eu estou aqui com um câncer de pulmão, eu estou com cirrose, mas você bebe pra caramba, você fuma o dia inteiro, e isso é causa atual da aflição. Você está bebendo, 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 fumando, 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 aí deu um câncer no pulmão, deu uma cirrose no fígado, causas atuais das aflições, você mesmo caçou com a mão. Mas se você está com um câncer, uma cirrose, você não bebe, você não fuma, e aí dá um problema de saúde. Gente, mas eu sou da natureza, eu só tomo água, eu só tomo suquinho natural, eu nem refrigerante eu tomo, eu estou com esse problema. Então, se a resposta não está nessa existência, é porque é da existência anterior. Porque são as causas anteriores das aflições. São as aflições e causas anteriores. Então nós vamos descobrir que estamos passando por situações hoje em função dos nossos erros do passado. Mas, volto a dizer, não é uma punição, é um processo de depuração. Nós danificamos, por exemplo, o nosso corpo físico. Quando você danifica o seu corpo físico, você, consequentemente, danifica o seu corpo perispiritual, que é o seu perispírito, que é o corpo do espírito, que dá forma ao corpo físico. Olha só, tem outros corpos. Não vou entrar neles aqui agora para não complicar. Mas vamos falar só desses três. Né? Corpo físico, espírito, perispírito. Tá certo? Nós temos duplo etérico e tal, mas tudo bem. Vamos ficar nisso aqui. Quando você danifica, por exemplo, só para vocês entenderem melhor. Quando eu dou um tiro na minha cabeça, eu suicido. Eu danifico o meu cérebro físico, mas, consequentemente, estou danificando o meu cérebro perispiritual. Aí, na próxima reencarnação, vai vir um problema mental. Mas não é punição, eu cacei. Ali é um problema assim, porque o perispírito precisa de ser remodelado. E aí é um processo para que você possa se resolver essa situação, não é? Então, as pessoas, mas às vezes as pessoas falam assim, nossa, então quer dizer que se eu estou passando por tanta situação difícil nessa vida, é porque eu fui muito ruim no passado, né? Sim, foi. Então deve ter jogado pedra na cruz, mas assim, jogou. Com certeza foi ruim mesmo. Né? Todos nós foi. Eu sei de histórias minhas, meus queridos, que eu me envergonho hoje. Por outro lado, eu fico feliz, porque eu não faço mais aquelas coisas que eu fazia outrora. Mas a história da humanidade nos conta o que a gente fazia. Todos nós aqui fomos da escola, né? Aprendemos nas aulas de história o que a gente fazia. Como é que a gente era? Ah, não, muito tempo atrás. 200 anos atrás. O que a gente fazia com os escravos? Amarrava eles nos troncos. Né? Batia neles por pouca coisa. Cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir. Arrancava os olhos deles. Enterrava eles vivos nos formigueiros para as formigas comerem eles vivos. Vendia as mulheres deles. Vendia os filhos deles. Dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel e bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque ali era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje não. Né? Hoje ainda tem muita injustiça social, bastante, mas não como naquela época. Você não pode sair matando os outros na rua aí de qualquer jeito, não. Você pode até matar, mas se tiver que, você vai ser preso, né? Mas nós estamos mudando. Mas temos essas questões do passado. Essa é a verdade. Então, se estamos reencarnados, tirando aqueles espíritos missionários, com exceção apenas desses, todos os demais, ou seja, todos nós, estamos aqui num processo de reencarnação para reeducação, para melhorar. Então, por isso, passamos por essas provas e expiações. Aí as pessoas, não raro, principalmente o espírita, que começa a estudar a doutrina, e fala assim, nossa, então, lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Quer dizer que eu estou passando por tudo isso é porque eu fui muito ruim, né, no passado. Então fazer o quê, né? Ah, agora tem que sujeitar a isso, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada. Quem mandou eu ter errado? Quem mandou eu ter jogado pedra na cruz? Agora é aceitar, né? Fazer o quê? Não adianta reclamar. A doutrina fala que eu tenho que ser resignado, que eu tenho que ter resignação, que eu tenho que ter aceitação. Aí só me resta aqui sentar ali no passeio e ficar chorando as mágoas por ter feito tanta coisa errada. Não é assim? Não. Não é assim. Tá certo, meus queridos? Mas como não é assim? Se eu fiz errado e agora eu estou expurgando todos os meus erros aqui nesse processo aqui,
Então, não foi feita uma programação no plano espiritual? Não foi feito todo um processo para que eu pudesse aqui me melhorar e tudo? Não está lá o meu destino? Está. De fato está. Tá certo? Então se tem aqui, eu tenho que passar por isso tudo. Só tem. Mas não da forma como às vezes a gente pensa. A resignação, meus queridos, as pessoas entendem resignação como baixar a cabecinha, ficar chorando, fazer o quê, né? Não posso fazer mais nada, eu errei mesmo. Sentar ali no passeizinho e ficar chorando as mágoas. E isso não é resignação. Resignação é aceitação de tudo aquilo que você está passando, mas se esforçando para melhorar, se esforçando para mudar aquela situação. Isso é um processo evolutivo. E as pessoas vêm me procurar muitas vezes aqui, procurando os acolhedores, mas e o destino? Não foi feita a programação? Foi. Então não existe destino? Existe. Existe um destino. Então, e o destino não está traçado? Está. Existe um destino e está traçado. Então, é fato. Existe um destino e ele está traçado. Mas ele é definitivo? Não. Ele não é definitivo. Olha só. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Porque nós podemos mudar o nosso destino. O nosso destino está nas nossas mãos. Nós podemos mudar a nossa trajetória através de duas palavrinhas que Deus nos dá a oportunidade e respeita. Chama-se livre-arbítrio. Olha só. Então nós podemos mudar o nosso destino sim, para melhor ou para pior. Para pior também. Então nós podemos mudar sim, de hoje para diante, nós podemos fazer um novo destino. Nós podemos mudar essa programação, mudar todo esse processo. E é assim que tem que ser, meus queridos. Nos esforçando cada vez mais para que a gente possa melhorar. É assim que funciona, não é? E quem nos ensina isso também, sabe quem é? Pedro, o grande apóstolo de Jesus. Que ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só que coisa maravilhosa. O amor cobre uma multidão de pecados. Então nós podemos aprender pelo amor. Nós não temos que aprender só pela dor. É opção. Então Deus nos dá a oportunidade de reeducação, de aproveitamento e de aprendizado. E nós temos aqui, meus queridos, isso é fato e isso não muda. Nós vamos ter que progredir, queiramos ou não. Isso é uma lei divina, uma lei imutável. Portanto, nós vamos caminhar sempre para frente. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas sempre vai haver a lei do progresso. Isso é uma lei divina, portanto, uma lei imutável. E nós vamos chegar aqui neste ponto, estamos aqui. E nós temos dois caminhos a seguir. Um é o caminho do amor. Esse caminho tem relvas, flores maravilhosas. Eu posso optar por ele, ir ali caminhando tranquilamente e vou chegar no meu destino, por esse caminho do amor. Mas o meu livre-arbítrio também me faz aqui, me dá a condição e a opção de eu optar pelo caminho da dor. Este é outro caminho, que é o caminho cheio de pedras, buracos, abrolhos, espinhos. Eu vou chegar no mesmo lugar. Vou vir por aqui. Vou chegar tudo arrebentado, mas eu chego lá. É opção. Olha só como que é maravilhoso. A opção. O sofrimento é opcional. A forma que eu vou conduzir a minha vida é opção minha. Não é determinismo. Por isso o nosso destino está no nosso controle. Por isso nós aqui podemos mudar a nossa programação. A gente veio com uma programação, sim. Mas novamente citando Pedro, o grande apóstolo. O amor cobre uma multidão de pecados. Então eu posso mudar. Eu posso mudar. Começando com as transformações. Não é? Então, o meu destino aqui eu posso reprogramar. E sabe quem nos ensina isso, meus queridos? Um grande espírito de grande escola chamado
Hamed. Hamed ditou um livro maravilhoso, ditou vários livros, né? Mas tem um livro em especial que eu gostaria de sugerir para vocês. O livro se chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Hamed ditou esse livro para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. São várias lições maravilhosas. E tem uma lição em especial que eu gosto muito, e chama-se reprogramação. Leiam essa lição, meus queridos, e vocês vão ver. Reprogramação no livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, pelo Espírito Hamed, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Mas essa lição nos leva a grandes e profundas reflexões. E ela fala mais ou menos assim, olha, Hamed dita essa lição para o médium falando reprogramação. Ele fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no lugar no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as suas próprias afinidades. Ele fala assim, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Olha só, meus queridos. Reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Hamed nos ensina essa lição que nos leva a grandes e profundas reflexões. Então nós temos que começar a mudança em nós mesmos. Como eu disse, vá lá, veja o que você precisa mudar em si. Porque quem mais nos conhece somos nós mesmos. E grande filósofo grego já nos ensina, conheça-te a ti mesmo. Então, meus queridos, vamos começar a mudar, a ser mais gentis com as pessoas, ser mais caridosos, ser mais amorosos, tratar melhor os nossos entes queridos, nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola. É isso que nós temos que fazer, meus queridos. Ser gentil no trânsito. Vamos começar. Gentileza gera gentileza. Quando você começa a sua autotransformação, quando você começa a sua reforma íntima, quando você começa a sua mudança interior, as pessoas que estão à sua volta, elas também começam a mudar. Olha só que coisa maravilhosa. Porque você é exemplo. Aí você começa a ser mais gentil com as pessoas começam a te tratar com mais gentileza. E as pessoas começam a tratar outras pessoas com gentileza também. Está no trânsito, esse inferno de trânsito. E eu aprendi a lidar muito com isso. No primeiro momento tem que estar muito vigilante. Depois passa a ser uma coisa rotineira para você, como respirar. A gente nem pensa em respirar. Aí eu era muito estressado no trânsito, antes de conhecer a doutrina, sabe, meus queridos? Estressadíssimo. Nossa, nervoso. Se buzinasse alguém atrás de mim, eu falava, passa por cima. Né? Eu parava o carro, descia do carro, criava caso. Aí abria o capô do carro, nem tinha estragado. Abriu o capô, aí estragou. Estragou. Aí filava aquela fila enorme. Eu falo isso com uma vergonha, mas falo isso também com uma alegria tão grande, porque agora eu não sou assim mais. Né? Hoje está saindo uma pessoa da garagem, eu paro. Sai. O pedestre pode passar. Olha só, não me custa nada. São alguns segundos que com certeza ali na frente talvez vai me poupar de outros problemas. Né? Então vamos ser mais gentis com as pessoas. No trânsito, no ônibus, aí no coletivo. Dê um bom dia para o trocador de ônibus ali, né, para o motorista. Outro dia estava num edifício aqui,
comercial aqui de Londres, de grande movimentação, e cheio de gente no elevador. Eu entrei no elevador e falei para as pessoas assim, bom dia, meus caros. Todo mundo olhou para mim, parece que eu tinha falado um palavrão. Eu olhei para as pessoas assim, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Quando chegou o meu andar, assim, tenham todos um excelente dia, que Jesus abençoe a todos. Aí uma segurou a porta do elevador, bom dia para o senhor também, viu? Vai com Deus, uma alegria. Olha só, as pessoas são carrancudas. Vamos ser mais gentis com as pessoas. Aqui na casa espírita, às vezes aqui na casa trata todo mundo muito bem, mas chega na sua casa e está rancorosa. Bom dia só para você, né? Bom dia só para... Não! Tem aquelas pessoas que parece que já acordou de mal com a vida. Ali, não. Vamos acordar de bem com a vida. Tem gente que já acorda de mal com a vida, já cumprimentar a pessoa, bom dia, só para você, que bom dia de quê? São pessoas doentes. Você sabe que isso é doença, né? Eu até falo isso numa palestra minha. É a doença da muquerela. Você conhece essa doença da muquerela? É aquela pessoa, a pessoa que tem a doença da muquerela, é a pessoa que fica murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia inteiro. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim, não. Conhece gente assim? Não olha para os lados aí não, pelo amor de Deus. Gente que só reclama da vida, que só fala de doença. Gente, eu tenho uma tia assim, ela só fala de doença. É o dia inteiro. E a doença dela parece que é a pior de todas. Se você fala para ela assim, nossa, tia, estou com uma dor de cabeça, o que é isso? Você não sabe o que é dor de cabeça, não. Você precisa ver a minha dor de cabeça, meu filho. O que é isso? Você precisa ver a minha dor de cabeça. Se você falar assim, nossa, eu estou com dor de estômago, eu estou com úlcera. Se você falar que está com úlcera, você está com câncer. A doença dela tem que ser sempre pior do que a sua. Parece que gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de conversar com gente assim, não. É o famoso desmancha bolinho, não é assim? Tá aquele grupo de gente, chega aquela pessoa chata. A povo vaza. Tchum! Fica só um que estava de costas, não viu a pessoa chegar. Nossa Senhora. Aí fica aquela leré. Não, ninguém aguenta. É a doença da muquerela. Mas graças a Deus, Deus é tão bom e maravilhoso, que nos dá um antídoto perfeito, que é o Trocel, um remédio maravilhoso. Se você tomar um Trocel de manhã e tomar um Trocel de noite, você vai acabar com a doença da muquerela. O que é Trocel? Trocel é trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Compra o Trocel. Agora, se estiver muito caro, compra o genérico, né, que é o Crotel, ele é mais barato, metade do preço. O Crotel é cantar, rir, orar, trabalhar, esperar e ler. Olha só, meus queridos, né? Nosso tempo já acabou, mas o que eu quero deixar como mensagem final é: vamos mudar a nossa forma de agir, né? Mudando a nossa forma de agir, as pessoas que estão à nossa volta, elas também vão começar a mudar. E aquelas entidades que normalmente chamamos obsessores, que estão ligadas a nós pelos vínculos dos nossos erros do passado, né? Elas vão vendo que você mudou. E aí ele vai vendo, nossa, mas esse cara não pode ser aquele cara ruim daquela época. Ele mudou. Hoje ele é mais gentil, hoje ele é mais caridoso, ele ajuda pessoas, ele ajuda os pobres, né? E aí a espiritualidade amiga aproveita essa oportunidade e fala assim com ele: oi, está vendo? Ele não é mais ruim não, ele mudou. Você também tem que mudar, perdoa. Vamos perdoar, vamos com a gente. E aí você está vindo na casa espírita todas as vezes, e essas entidades vão ficando por aqui. E a gente vai ajudando eles lá na reunião mediúnica. Olha só, você acha que você vem aqui, você vem sozinho? Não, você vem acompanhado. Normalmente você vem acompanhado dessas entidades e volta sozinho para casa. Por isso as pessoas falam: nossa, eu saí de lá tão leve. É lógico, um monte junto com você, chega aqui e fica tudo aqui, né? E a gente vai ajudando esses. É assim que funciona, meus queridos. Mas tem que partir de nós, tá certo? Vamos refletir sobre a lição de hoje. Um prazer sempre estar com você. Cumprimentar também, esqueci de cumprimentar os nossos amigos internautas, né, que estão nos assistindo agora também. A todos vocês, é um grande prazer. Meus queridos, um grande abraço a todos e muita paz.